Rossi, Túlio deu 7,5, eu mandei um 8. Rossi, pra mim, foi um dos melhores do Flamengo, Túlio. O que já mostra aí como é que foi o nosso jogo, né? O goleiro... Já mostra a complicação. Mostra... O goleiro ser o melhor do jogo é o que aconteceu ali com o Léo Jardim, no Flamengo e Vasco, que aconteceu também... o próprio Cássio hoje. Eu acho que o Cássio hoje também foi o melhor do Cruzeiro, na minha opinião. Por mais que o Cruzeiro tenha vencido, mas o Cássio fez defesas ali importantíssimas, né? Que evitaram aí o empate ou uma derrota também. Show. Wesley, concordamos com 6, né? Uma atuação bem... Eu acho que e não é nem assim, ele pegou a bola. O lado direito. Pô, o Luiz Araújo entrou. O Rafa quase não falou o nome do Luiz Araújo. Foi. O lado direito hoje do Flamengo tava uma nulidade, então. Muito mais por omissão do que por participação, né? O famoso não tão, nem frio nem calor, 0 grau tá bom. Nem fede nem cheira. Não é. Léo Ortiz também 6, quase copiamos a nota, hein? Léo Ortiz 6 também. Acho que ali. Mesmo jeito que o Wesley também. Não teve nada que destacar aí do Ortiz. E o Léo Pereira, 4. Pior do jogo, né? Pro Túlio, 4. 5,5 pra mim também. Eu tinha colocado uma nota maior, né? Não, também tinha, mas... Só que daí depois do pênalti, de novo o Léo Pereira fazendo pênalti infantil. Ou pra você não foi? Nem que não, assim, eu tenho dúvida, tá? O ângulo que mostrou ali, eu tenho dúvida se ele... porque assim, pra mim ele foi chutar a bola, né? E aí, lógico, você tem um jogador na frente... e, logicamente, se você não acertar a bola, vai acertar o jogador. Mas eu queria olhar por uma. Não mostrou, pelo menos aqui a gente não viu, por um outro ângulo, né? Então, assim, eu tenho dúvidas. Agora, no primeiro gol, eu acho que o De La Cruz foi muito mais responsável do que o Léo Pereira, porque o Flamengo tava saindo. Eu já expliquei isso em outras oportunidades. Tá saindo, né? Subindo as linhas. O time do Flamengo tá começando a construir a jogada. Aí o volante vai lá, perde a bola. O time adversário sai no contra-ataque, você vai vir correndo por trás, né? Eu acho que talvez ali, vai se analisar, estava mal colocado, ele não arriscou o bote no Caio Jorge, pode ser. Mas eu acho que ele tem outras responsabilidades no primeiro gol. Acho que muito mais pelo lance do pênalti, que eu ainda tenho dúvidas, mas com certeza, acho que a nota baixa aí justifica, né? Vamos lá, Léo Pereira... 4 pro Túlio, 5,5 pra mim. Alexandro, 6,6, assim como Léo Ortiz e o Wesley também. A atuação, assim como aconteceu com o Wesley, uma atuação bem regular. E o Pulgar também, o que chamou a atenção foi essa nota baixa do Pulgar, que ultimamente vinha recebendo notas positivas, né? Foi uma partida muito abaixo. Pulgar, e eu dei um 5,5 ali também. Mesma nota do Léo Pereira. Uma partida bem abaixo do Pulgar. Muito abaixo. Principalmente no primeiro tempo. Muito abaixo. Errando passes, coisas que não estava apresentando nos últimos jogos. Só pra responder o PA de BN, falou, o Túlio tá com dúvida. Não tô com dúvida, cara. Quando eu vejo que é pênalti aqui, pode ser contra o Flamengo, não tem problema nenhum de falar. Olha, foi. Eu tô com dúvida. Não tô nem dizendo que não foi. Eu tô com dúvida. Se foi, eu vou chegar aqui em outra oportunidade e falar, olha, revi o lance lá do Léo Pereira e de fato foi pênalti. Não tem problema nenhum. Então, essa coisa de querer, tá com nenhuma novidade. Piada, né? Então, você não acompanha aqui o Corona, mas tudo bem, vamos que vamos. Hoje o Pulgar, só complementando, foi uma nulidade. É isso aí. Próxima na tela, cadê? Falamos aqui agora do Pulgar e o De La Cruz, hein? De La Cruz, o responsável por ser aquele cara que desafoga a defesa para poder limpar a jogada pro Arrascaeta. Só um comentário antes de você detalhar, Túlio, a atuação do De La Cruz. No gol do Cruzeiro, que foi um erro do De La Cruz, eu notei que foi uma tentativa do De La Cruz de esperar o último instante da zaga do time do Cruzeiro chegar próximo para poder abrir espaço. É uma característica do Flamengo. Às vezes esperar o último momento para poder dar o passe, para poder dar uma esperança pro time adversário que sobe a marcação. Aí na hora que o cara sobe, aí tu tenta dar o passe. Eu acho que nesse feeling do De La Cruz ele errou. Eu acho que também... eu acho que também não acelerou... Foi do Caio Jorge também. Foi uma baita jogada do Caio Jorge. Não acelerou o jogo em várias oportunidades. Ali no lance ali, assim, um erro bobo, né? Você vê que foi um erro bobo. Eu acho que eu fui até generoso ali, eu tinha que ter dado ali um 4,5 pra ele, que pra mim foi um dos grandes responsáveis do primeiro gol. Mas também jogou muito mal. Acho que quando você tem a trinca ali, né? Que eu acho que é o motor do time, principalmente no setor criativo, Pulgar, o De La Cruz e o Arrascaeta, e aí você tem algum desses jogadores muito mal, destoando, né? Acaba complicando. E hoje dos três, nós tínhamos 2 jogadores muito abaixo, que é o próprio De La Cruz e o Pulgar. E aí o time complicou pro time. De fato, né? Quando você tem ali o De La Cruz e o Pulgar, os dois abaixo, automaticamente a sequência... São os caras que encontram espaço, né? Verticalizam o passe, limpam a jogada, isso aí, né? Hoje e o Arrascaeta do meio de campo ali foi o melhor, né? Você 7, no primeiro tempo acho que um pouquinho melhor, né? Participando ali, né? Não só pelo gol, mas acho que tava participativo. Não foi brilhante como em outras oportunidades,
mas destoou, né, um pouquinho dos companheiros, na minha opinião. O Arrascaeta, eu coloquei um 8, dividindo o melhor do time com o Rossi. O Arrascaeta no primeiro tempo ele foi muito bem, até deu arrancada. O Arrascaeta dando arrancada, uma situação inusitada, a gente viu no Mineirão. Então o Arrascaeta ele ficou ali com foi o cara do time, todas as bolas passaram por ele, ele não tinha mais opções. O Gerson hoje estava, já aproveitando a nota do Gerson, você deu 6, eu dei 6,5. Gerson também bem abaixo, né? Como aconteceu com o De La Cruz e Pulgar. Muito abaixo. Todo o quarteto, o Arrascaeta foi o único bom, excelente do time. Quase que eu dei um 9 para o Arrascaeta, pra falar a verdade, hein? Quase que eu dei um 9. O Gerson muito abaixo, muito abaixo. Também, assim, eu não lembro de uma grande participação do Gerson, assim, uma jogada. Eu não lembro, assim. Teve aquela. Acho que foi muito protocolar também. Vou aqui, burocrático, né? Vou aqui, faço o meu e tal. Deixou a desejar em muitas oportunidades. Longe, né? Longe de ser o Coringa. Não curti, né? Não curti, a verdade é essa. O Gerson, no segundo tempo, então, sumiu, né? Segundo tempo, então, uma nulidade o Gerson. Ninguém sabe, ninguém viu, né? Onde está o Gerson? Também, lamentável. E agora na próxima página da tabela de notas, Everton Cebolinha 5,5, eu dei 6,5. Uma atuação muito fraca, né? Cebolinha, né? Cebolinha. Cebolinha, mas também hoje, assim, buscou, tentou alguma coisa. Aí só respondeu o Beto Lima, o De La Cruz perdeu a bola no meio, cadê a zaga? Cara, a zaga tava subindo, cara. Assim, ó, não é tirando a responsabilidade. Eu acho que o problema do Léo Pereira ali foi que ele tava mal colocado, de costas pro Caio Jorge, e acabou não tendo coragem de dar o bote. Ele ficou com medo de dar o bote e perder. E aí é aquilo, né, meu amigo? Mas assim, eu já falei desse problema aqui. O time tá subindo. O pior lugar pra você perder a bola ali é pela intermediária ali, ó. Tá subindo ali, o time tá com as linhas, ó, indo pra frente, aí você perdeu a bola, tem que voltar de costa. Então, o que foi que a galera... Eu botei Michael com 6, não faz diferença, que pode até mudar aí, Denaildo. Vou botar Michael também com 5,5 também, não faz diferença. Eu achei que o Cebolinha entrou e no início jogou por mais tempo, eu acho que pouco produziu. O Flamengo também, o volume de jogo tava muito mais aqui pelo lado esquerdo, e aí já não foi por omissão, acho que aí já foi por tentar, assim, pode ser também, Michael, muda aí, produção, por favor, bota aí Michael aí, 5,5 também, entrou no segundo tempo também, não fez nada, assim, não muda muito de uma atuação para outra também, acho que não tá nada destoando. Pedro, 5,5 também, 5,5 Pedro, dei 6,5. A nota do Pedro foi menor que a do Bruno Henrique, Túlio? O Pedro, a bola não chegou nele, né? Acho que a culpa também não é dele. Ele é atacante, a bola tem que chegar nele. E aí, como eu falei, ele estava encaixotado lá dentro. Eu não sei se foi também uma orientação do Felipe. Hoje o Pedro pouco saiu, né? Pra poder tentar trabalhar, tentar construir as jogadas. Não é, assim, não é que não é, mas ele até faz isso e às vezes faz muito bem. Mas eu acho que a gente tem que ver o Pedro, né, preparado lá dentro para poder receber e finalizar. Mas hoje ele quase não apareceu, né? E o atacante precisa também de ser municiado. E como disse ali o Promaster, o Pedro hoje não viu a cor da bola, a bola não chegou nele. E por isso a nota de 5,5. Acho que entra muito também pelo lado direito ali. Omissão também. Mas tu deu 5,5 pro Cebolinha e 6 pro Michael? Mas pode dar 5,5 também. Não faz meio ponto. Então assim, Michael entrou, tentou o quê? Umas 2, 3 jogadas ali, não fez nada também. O Cebolinha não foi melhor o Cebolinha que o Michael? Melhor, cara. A jogada do gol passou por ele. Do Arrascaeta que ele pegou, jogou pro Gerson. É igual hoje em dia o pessoal, vocês tem umas paradas hoje em dia assim, estatística. Aí o cara pega a bola, ele rola pro jogador. Aí o jogador vai, dribla 5 jogadores, aí o cara recebe como se fosse assistência. Mas assim... Não, mas sempre foi assim. Não, sempre foi assim. Foi. O cara pega a bola, o cara tá lá na zaga, dá a bola pro Messi dribla meio time. São 7 aí, toques. porra, o cara vai lá e, pô, isso é assistência? Isso é absurdo, né? Mas, assim, 7 toques. Porra, ele deu, porra, o gol é totalmente mérito do Arrascaeta, pô. Cebolinha foi uma nulidade, porra. Não, então, mas assim, a nulidade. Porra, uma nulidade, Léo, porra. Eu acho muito forte. Caramba, o Michael teve outro jogo aí, foi contra o Botafogo. Ele participou, não. Aí tem que ter coerência. Não, coerência de quem? Michael teve um Simon. jogo aí que ele participou do gol. Ninguém foi, não, mas olha, ele participou, ele tocou ali no lance, participou da construção da jogada. Eu acho que a atuação, ele participou ali do gol. Porra, assim, pra mim ali, aumentar a nota dele por isso, fosse uma assistência, tá ali, recebeu, ele botou o Arrascaeta na cara do gol, acho que não foi
Mas assim, pra mim a atuação dele, e ele teve mais tempo de jogar, com relação ao Michael, pra mim acho que foi a mesma coisa. O Michael tentou umas jogadas ali, umas coisas que o Michael tenta fazer também que eu não entendo. Mas o Michael sempre foi assim, acho que não é novidade nenhuma também. Como o Paulo Costa falou, recebeu, matou todas as jogadas. Cebolinha teve mais tempo de jogar, mas também, mesmo o Flamengo jogando muito mais pelo lado esquerdo ali, pra mim foi muito pouco. Mas vamos que vamos, né? É isso aí. Depois ali na sequência, Varela 6, eu também dei um 6, Luiz Araújo 6, 6,5, Juninho 6, 6,5. E aí o Felipe Luiz. Tu deu 6,5, eu dei 6. Dei 6,5, mas... O que justifica essa nota 6,5 do Felipe? Não é nem pelo time... Como foi a atuação do Felipe nesse jogo? Eu acho que... Só lembrando, rapidinho, só lembrando as alterações que o Felipe fez. Olha só, no começo ali do segundo tempo ele tirou o Everton Cebolinha e colocou o Bruno Henrique, depois tirou o Pedro e colocou o Michael. Aí na sequência, já aos 83, ali a 38 do segundo tempo, ele tira o Wesley, Arrascaeta e Gerson, bota Varela, Juninho e Luiz Araújo. Ele não põe o Matheus Gonçalves, né? Poderia ter colocado o Matheus Gonçalves. Poderia. A galera quer saber lá por que você deu 6,5, Denailton falando 6,5 pro Juninho, calma aí. 6,5 pro Juninho? Fez mais que... Ah, não, calma. Não, vacilo. Tinha que ser a mesma nota do Bruno Henrique. Eu dou 6 assim porque, tipo, o Luiz Araújo. Sim, praticamente. Vacilo, galera, perdão, pessoal! É que quando os caras entram assim no segundo tempo, o Luiz Araújo a gente nem falou. Se a gente fosse pegar por produção, tipo, botar o critério aqui, participação do cara, Luiz Araújo ia tomar 0, por exemplo. O Varela também não teve tempo de. Até conseguiu ali uma jogadinha ali no lado direito e tal, mas nada mais e tal. Mas o Felipe Luiz, eu acho que que aí entra aquela questão do técnico, né? Pô, vou mudar o jogo aqui, preciso utilizar o meu banco. E acho que ele pecou. Ele colocou um jogador que tá vivendo um momento muito ruim, que é o Michael, tá muito abaixo. Hoje não é esse cara que vai entrar, vai incendiar o jogo. Aí eu acho que ele pecou em não colocar, por exemplo, o Matheus Gonçalves, que poderia incendiar a partida. O próprio Luiz Araújo, né? Ao invés dele colocar o Luiz Araújo aos 38, né? Foi a última opção dele, entrou junto com as outras duas alterações. Ele colocou o Michael. O Michael não conseguiu, né, ser essa chama, né? Então a nota vai muito por isso, que quando ele tinha que entrar ali e ter uma atuação, né, vamos dizer assim, boa, ótima, ele acabou não aparecendo. Agora eu espero que hoje, aí falando sério, né, o Felipe Luiz, eu gosto muito das coletivas do Felipe Luiz, ele não foge de falar quando o time erra, quando ele erra também, ele é muito honesto, mas fica assim, não é nem essa coisa de pessoal criticar, tá criticando mídia independente, influenciador, não sei o que, e a carapuça. É que eu acho que são coisas desnecessárias, né? Não, porque vocês ficam indo aí por analista de Twitter que ele falou lá, não sei o que, de YouTube, sei lá, que ele falou. Cara, tá se incomodando com as críticas porque hoje vai ter um monte. A galera aí que faz negócio de tática, inclusive tem pessoal que fez até nota, carta aberta, né? Ficaram super incomodados. Cara, besteira, esse tipo de coisa. Vai ter que focar naquilo que não funcionou, identificar, que eu acho que a gente tem que ter em mente sempre, né? Sempre, de que o Felipe Luiz é um treinador que não tem um ano no profissional. O Felipe Luiz não tem um ano no profissional. Ele ainda é um treinador, vamos dizer assim, em evolução.